Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11. Mais uma vez, uma alegria, irmãos, estar na casa de Deus. Uma alegria ouvirmos a sua palavra e aprendermos do Senhor para o nosso crescimento, para a nossa vida e para a glória de Deus. João, capítulo 11, versículo 45 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Amém. Vamos orar. Deus soberano, Pai gracioso, obrigado, nosso Deus, por nos reunir na Tua santa casa, Pai, mais uma vez para ouvirmos o Teu conselho, a Tua palavra. Senhor, nós suplicamos, Pai, a Tua bênção essa noite. Nos dá, Senhor, a direção na nossa vida. Nos mostra, Senhor Deus, o caminho que nós temos que seguir, Pai. Nos faz entender, Senhor, a Tua lei, a Tua palavra, e que venhamos a viver, Senhor, de modo digno do Evangelho, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer os pecados, as tentações, a superar, Senhor, os obstáculos em nossa vida. Nos ajuda, Pai, a nos manter fiel ao Senhor e à Sua santa e maravilhosa lei. Nós te agradecemos, suplicamos o Teu Espírito que visite a nossa alma nesta noite, Senhor, e nos faça ouvir toda a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você já planejou alguma coisa? Nós, como seres humanos, nós somos pessoas que fazemos planos, projetos para o futuro, mesmo sabendo que toda decisão vem do Senhor. Mas nós temos que nos projetar, que nos preparar. E às vezes, irmãos, nós fazemos projetos para o futuro, temos uma visão daquilo que vai acontecer, pensamos como vai ser, mas nada daquilo que foi projetado acontece como nós projetamos. Tudo leva um rumo diferente. E tudo aquilo que foi arquitetado e planejado por nós toma uma outra direção. A gente fez tudo o que era para ser feito, mas a resposta não veio como nós imaginávamos, como nós esperávamos. Porque a Bíblia nos ensina, igreja, que toda a direção quem dá é o Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor dos céus e da terra e, portanto, Ele é o soberano das nossas vidas. A Bíblia também nos ensina, irmãos, que as decisões que nós tomamos, elas vêm do Senhor. Na verdade, Deus, Ele está por trás de tudo que acontece na história, no universo. Ele é soberano. Ele tem domínio universal.
O poder de Deus é ilimitado, abrange a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos, tudo a mão de Deus está dirigindo. E Ele faz como lhe agrada e não como nos agrada. Nesse texto maravilhoso, irmãos, da palavra de Deus, nós nos deparamos com essa mesma verdade. O Senhor dando a direção, o rumo dos acontecimentos. Na verdade, o nosso texto começa mostrando o espanto e homens maravilhados com o poder de Deus, de Jesus Cristo, depois da ressurreição de Lázaro. Se você olhar para o verso 45, a Bíblia vai dizer que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Jesus estava em Betânia e o Senhor acabara de ressuscitar Lázaro dos mortos. Lázaro estava há 4 dias morto, estava sepultado. O seu cadáver estava podre, ele estava fedendo. A própria irmã não queria que o Senhor Jesus fosse até o sepulcro e nem queria permitir que a pedra do sepulcro fosse retirada. Mas Jesus a convenceu. Jesus disse: se crês, verás a glória de Deus. E aí então, irmãos, Jesus chama Lázaro à vida. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E a palavra do Senhor, a palavra que trouxe a criação, a existência, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou tudo por meio da sua poderosa palavra. E essa mesma palavra, irmãos, esse mesmo poder que não tem limites, foi o poder que trouxe Lázaro morto à vida novamente. Então, de dentro da caverna, do sepulcro, saiu Lázaro, todo atado ainda. Foi um milagre espantoso, irmãos, porque ele veio à vida novamente. E além disso, ele teve o seu corpo, que já estava podre, refeito. Tudo isso pelo poder de Deus. E havia uma multidão de judeus observando tudo o que acontecia. E aí o verso 45 diz: muitos judeus, depois que viram este sinal, este grande milagre, creram nele, em Jesus. Cada acontecimento, o Senhor aumentava o número de discípulos do Senhor. Cada milagre, cada palavra, cada ação poderosa de Deus arrebanhava ao reino do Senhor mais almas que se arrependiam dos pecados e que começavam a crer em Jesus de todo o coração, a depositar a sua fé nele apenas. Mas obviamente, irmãos, nem todos creram, porque o verso 46 diz que outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus havia realizado. E aí, os fariseus, que eram os líderes da religião judaica, se reuniram com o sumo sacerdote Caifás. E essa reunião é chamada Sinédrio, porque toda a liderança do judaísmo, tanto os saduceus quanto os fariseus, todos estavam reunidos. E aquela, irmãos, era uma reunião macabra, diabólica, maligna, porque eles intentavam no coração perverso deles tirar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aqueles homens reunidos intentavam era: como nós vamos parar Jesus Cristo? Como nós vamos impedir as multidões de acompanharem, de seguirem esse homem? Cada sinal, cada ação de Cristo, cada palavra, cada confronto com os fariseus levantava repercussões. Os homens começavam a questionar. As pessoas que ouviam Jesus conversando com os fariseus diziam assim: esse homem fala como quem tem autoridade e não como os fariseus.
Então aquilo mexia com o brio dos fariseus. Eles se achavam os melhores, os mais capacitados. Eles se achavam os santarrões, os grandes conhecedores da verdade. Mas Jesus na multidão sempre prevalecia. As pessoas seguiam a Jesus e não seguiam os fariseus. Jesus entrava nas cidades e as multidões inteiras acompanhavam Cristo, seja atrás de cura, seja atrás de qualquer coisa. Mas os fariseus viam que ele arrebanhava muita gente. E aquilo, irmãos, causava inveja. Aquilo causava um transtorno na religião deles. E depois desse grande milagre da ressurreição de Lázaro, eles se reuniram para discutir exatamente isso. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos milagres? Irmãos, eles não tinham dúvidas que Jesus operava milagres. Eles já tinham visto o homem cego de nascença, questionaram os pais, questionaram o homem cego. Eles já tinham visto o homem da mão ressequida, que Jesus curou e disse: agora vai, toma o teu leito e anda. E eles foram lá, sabiam que o homem era um homem prostrado, que vivia na beira das calçadas, pedindo esmola, e agora o homem estava caminhando. Então todos estes sinais estavam ainda meio que, eles não estavam ainda acreditando. Mas depois que eles viram Lázaro sair da sepultura, caminhando, vivo, eles não tinham mais dúvida, ele faz milagres. E aí eles começam a maquinar o que vão fazer com Jesus Cristo. Se deixarmos assim, ou seja, se permitirmos que a multidão continue seguindo esse homem, se permitirmos que ele continue operando, fazendo milagres, todo mundo vai seguir Jesus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O medo dos fariseus, dos judeus, era que, primeiro, as multidões seguissem a Cristo e abandonassem a sua liderança, a liderança dos fariseus, dos saduceus. Segundo, eles diziam assim: esse homem vai querer reinar. E aí os romanos vão vir e vão acabar com tudo. Vão destruir o nosso lugar, que é o templo, e depois vão destruir a própria cidade, Jerusalém. Não podemos deixar que isso aconteça. Mas eles não sabiam o que fazer, como fazer. Então, Caifás, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele homem que o próprio Deus ordenou que entrasse uma vez só no ano, dentro da parte mais sagrada do templo, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. E o sumo sacerdote entrava com a sua estola sacerdotal e era amarrado por uma corda que envolvia sua cintura, porque se ele morresse ali, ninguém poderia entrar para tirá-lo. Se ele tivesse contaminado com o pecado e não tivesse feito os rituais cerimoniais de purificação, ele iria ser fulminado dentro do lugar santo. Então ele tinha que ser amarrado. Caso morresse, os outros sacerdotes iriam puxá-lo, arrastá-lo na corda, porque ninguém podia entrar ali dentro. Então esse homem, neste ano, o sumo sacerdote era Caifás. Já havia uma perversão, uma apostasia no meio do judaísmo. E agora o cargo era político. Caifás era o nome dele. Caifás, ele foi colocado como sumo sacerdote pelos romanos. Os romanos indicaram. E ele então assumiu. Não era mais um ofício, como a Bíblia ensinou, de família. Passava de pai para filho, o sumo sacerdote de cada família. Então,
Caifás, ele diz, trazendo uma solução para o problema. Veja. Vocês, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. É interessante que esse texto apresenta uma certa arrogância nas palavras de Caifás. Vocês não sabem de nada. E o historiador Joséfo, que viveu naqueles dias, ele diz que os saduceus, diferentemente dos fariseus, eram muito grossos, rudes, ignorantes. Isso aponta, Caifás era um saduceu, isso aponta para as palavras que Joséfo diz, a arrogância, a soberba, a aspereza no falar. E Caifás levanta uma ideia, ele diz assim: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Vocês nem pensaram nisso. Nenhum de vocês teve essa ideia de que é melhor morrer esse homem, uma só pessoa, no lugar de toda a nação. O que eles mais temiam era perder a nação de Jerusalém, a cidade santa, para os romanos. O que eles mais temiam, irmãos, era perder o templo sagrado. Para eles o templo era algo de muita importância. Era o centro da religião judaica, o templo do Senhor. Então perder isso era melhor a morte para um judeu. E ele diz: vocês nem pensaram nisso? Que é melhor morrer um homem, um só homem, em lugar de toda a nação? Vocês nem pensaram nisso? Veja o plano maligno que sai do coração de Caifás. Matar a Jesus Cristo para que a nação inteira seja poupada da invasão dos romanos e para que a religião judaica não perdesse seus adeptos, seus fiéis. Irmãos, esse é o primeiro ponto. Até as palavras e as intenções malignas dos corações humanos, Deus usa para realizar a sua obra maravilhosa. O desejo de Caifás era: matem Jesus e estaremos livres dos romanos. Ninguém invadirá a nossa cidade. A nação vai ser poupada. O único jeito, a única solução é matar a Jesus Cristo. Mas aí o apóstolo João, inspirado por Deus, faz um comentário, irmãos, maravilhoso. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Sem saber, sem ter a visão do futuro, Caifás profetizou. Caifás disse o que Deus já havia decretado antes da fundação do mundo. Mas a intenção do coração dele era má e era perversa, diferente da intenção de Deus, o nosso Pai, irmãos. Caifás queria destruir Jesus para que o povo fosse salvo dos romanos, para que eles não perdessem a autoridade, o poder. Mas Deus, o Senhor, dá uma direção diferente para os acontecimentos, irmãos. Deus dirige a história, vejam que maravilha. É Deus quem guia os passos, irmãos. Cristo vai morrer pelas mãos dos inimigos, dos judeus, mas o fim não vai ser o que Caifás imagina. Deus vai ter um propósito diferente, estabelecido antes da fundação do mundo, para Cristo, para a igreja.
Embora, irmãos, a intenção do coração seja perversa, maligna, mas Deus usa de tal modo, de tal maneira, irmãos, que o fim termina sendo um fim glorioso. Lembrem-se dos irmãos de José. Eles tinham ciúmes de José, os 11 irmãos, 10 irmãos. E tudo que eles queriam era se livrar de José. Então, num certo dia, José mostrou a capa que o pai havia feito. Jacó. Disse: olhem, meus irmãos, que capa linda o papai fez para mim. E os irmãos ficaram com ciúmes. Disseram: nosso pai ama mais a ele do que a nós. Vamos dar um fim nele. Vamos matar esse menino. Jogaram o pobre José num buraco. E aí os irmãos queriam matar o menino e disseram assim: vamos dizer que os lobos do deserto vieram e devoraram José. Um dos irmãos disse: não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E aí, pela providência, que maravilha, irmãos, vai passando uma caravana de amalequitas. E o homem diz: vamos vender José como escravo, e aí nunca mais ninguém vai ver ele. E nós vamos dizer para o nosso pai que ele morreu, que ele se perdeu por aí. Tiraram o pobre José da cova. Veja a intenção do coração maligno dos irmãos. Venderam, lucraram com o irmão. E o irmão foi levado pelos amalequitas lá para o Egito, um outro país, longe, irmãos. Lá ele foi comprado por Potifar e começou a administrar os bens de Potifar. E começou a interpretar sonhos. Foi preso, acusado de adultério, mas era inocente. Mas tudo era a mão de Deus dirigindo José. Porque foi na cadeia que ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro. E aí o faraó, naquele mesmo período, teve um sonho terrível. Vacas gordas, vacas magras. E aí alguém disse: olha, tem alguém na cadeia, faraó, que interpreta os sonhos. É um hebreu. E o faraó diz: chamem esse homem. E José vai até a presença do rei, faraó. E o faraó conta o sonho. Eu sonhei com vacas magras, vacas gordas. E José interpreta: faraó, as vacas magras são 7 anos de seca terrível que virá sobre a terra toda. E as vacas gordas são um período de fartura que primeiro Deus enviará. Portanto, rei, seja sábio, poupe no período de fartura, para que o seu povo não morra de fome quando a seca vier. Faraó ficou deslumbrado e disse: você vai sair da prisão e vai morar comigo aqui. E Faraó fez de José o segundo homem de todo o Egito, o vice-governador de todo o Egito. Ele estava abaixo apenas de Faraó. Os irmãos tinham um plano perverso e executaram um plano perverso, mas Deus deu um fim diferente. Com as ações malignas e perversas, irmãos, o Senhor dirigiu de tal modo a história que José foi levado para ali para salvar o seu próprio povo, os seus irmãos, a sua família, a raiz de Judá, do qual sairia o Cristo. É a providência de Deus. Deus dirigindo tudo que acontece e fazendo como lhe agrada, lhe dando a direção. Se nós olharmos para o livro de Atos, no capítulo 4, os irmãos podem abrir Atos 4 e conferir a palavra do Senhor.
versículo 8. Pedro está diante das autoridades do mesmo sinédrio. Verso 6, por favor. Como sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo que foi curado, tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro deu testemunho de Cristo quando saiu do sinédrio. E sabe o que é mais interessante, irmãos, em tudo isso? Porque no verso 25 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes. Quem se levantou? Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. João está dizendo, o livro de Atos, na verdade, Lucas está dizendo, que Pilatos, que foi aquele homem que mostrou para a multidão: este é Jesus, este é Barrabás, quem vocês querem que eu salve? E a multidão disse: Barrabás. Mas Pilatos tinha poder para soltar Jesus, mas não soltou. Atos diz que foi Jesus, foi Deus o Pai, que levantou estes homens, Pilatos, Herodes o rei, todos os povos de Israel, todas as pessoas que negaram a Jesus. Sabe para quê? Para fazerem tudo o que Deus já havia predeterminado. O plano daqueles homens de matar Jesus, irmãos, era plano de Deus. Só que o propósito do coração do homem era perverso e mau. E o propósito de Deus é bom. Era salvar o homem eternamente. E o propósito deles era um propósito apenas do momento. Veja, volte para João, para o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vimos, irmãos, a providência de Deus nas palavras perversas do coração humano. E agora nós vamos ver, irmãos, o propósito na providência de Deus, na morte de Jesus Cristo. O propósito de Caifás era salvar a nação dos romanos. Mas o propósito de Deus era outro. O propósito de Deus era porque Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
Sabe qual era o propósito de Deus, o Pai, com a morte de Jesus Cristo? Salvar Israel. Mas não era dos romanos, era dos pecados. Era que aquelas pessoas que ali estavam, a nação de Israel, a nação eleita, fosse salva dos seus pecados. Na verdade, não significa a nação, a etnia, ou seja, cada pessoa de Israel. Porque a Bíblia diz, nem todos são israelitas, mas apenas aqueles que o Senhor de fato havia olhado antes, que eram israelitas de nascimento. Mas aí João diz, não somente eles, não apenas os eleitos de Israel, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Nós hoje, as pessoas que estão crendo em Cristo em todo lugar do planeta, não só em Israel, para reunir todos, Israel e os demais, em um só corpo. Uma reunião do povo de Deus. Foi para isso que Deus decretou a morte do seu filho. E sabe a ironia, irmãos? É que tudo aquilo que os saduceus, o sinédrio de um modo geral, mais temia, foi o que aconteceu. Os romanos vieram sobre Jerusalém alguns anos depois e destruíram tudo. O templo, Jesus já havia profetizado, não ficará pedra sobre pedra. Vieram os romanos, liderados pelo general Tito, e destruíram tudo, trouxeram abaixo. Só um pedaço do muro de Jerusalém ficou em pé. É aquele que nós observamos na televisão, as pessoas se curvando diante daquela parede. Ali é só um pedacinho que escapou. Tudo mais caiu em ruína. A cidade foi queimada. Todos os judeus morreram em Jerusalém. Só escapou aqueles que fugiram da cidade, que já conheciam as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. E lembraram-se, e fugiram, e escaparam. Todos os demais que estavam ali foram mortos por Roma. Tudo que eles não queriam aconteceu. E o plano maléfico deles, Deus deu uma direção diferente. Irmãos, entendam que embora os nossos projetos sejam muitos, e às vezes nós fazemos um belo projeto, pensamos em uma viagem, pensamos em um projeto de família, futuro, pensamos em construir os projetos que nós temos como homens. E às vezes os rumos são diferentes. Projetamos tudo, imaginamos tudo como é que vai ser, mas na hora não é como nós pensamos. Deus dá uma outra direção, leva por outros caminhos. A resposta certa vem da boca do Senhor. Vem sempre da boca do Senhor. Portanto, irmãos, o que nós temos que entender e agradecer e louvar é que o nosso Deus é o Deus da providência. Tudo está sobre Ele. Não há motivo para desespero, Se você crê num Deus que governa a sua vida, a história, se você crê num Deus maravilhoso, se você crê num Deus que é todo poderoso, pode tudo, e diz assim, Deus controla a minha vida e o mundo todo. Resta a nós descansar em Deus, no seu poder, saber que a nossa vida é conduzida pelo Senhor. Isso não significa que não somos responsáveis pelos atos. Somos sim, estamos vendo aqui. Mas significa, irmãos, que Deus, Ele age como quer. Não importa a maneira que nós agimos. Nós sempre
vamos cooperar com Deus em nossas ações, nas determinações de Deus, de uma maneira misteriosa, de uma maneira que foge à nossa compreensão. Mas é assim. Aqui está a palavra do Senhor dizendo. Deus levantou Pilatos, Deus levantou o rei Herodes, Deus levantou os gentios, Deus levantou a nação de Israel para fazerem tudo aqui a tua mão e o teu propósito antes já havia determinado. A história é de Deus, irmãos. Ele disse para o apóstolo João no Apocalipse tudo o que vai acontecer. Ele disse, os homens vão queimar nos últimos dias e não vão dar glória a Deus. Não vão se arrepender dos seus pecados. Ele disse, eu enviarei o cavalo negro, a peste, a fome, a doença, e os homens não vão se arrepender. Deus sabe, Ele vê o futuro, Ele determina as coisas, Ele sabe tudo. Ele escreve a história. Nós estamos vendo hoje e podemos ver o ontem. Mas amanhã, quem pode? Deus, irmãos, Ele vê o todo. O início, o meio e o fim. Tudo está diante dEle. Tudo está determinado por Ele. E Ele faz como agrada a sua vontade. Irmãos, poder descansar nas mãos de Deus, na soberania de Deus. Saber que Deus, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus que cuida. É um Deus, irmãos, que providencia as coisas para o seu povo, o seu rebanho. É um Deus que age a nosso favor. É um Deus que pode garantir que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, o bem da igreja. É um Deus que não se frustra com nada. É um Deus, irmãos, supremo, todo-poderoso. É nesse Deus, irmãos, que nós temos que descansar como igreja, como povo. Olharmos para o Senhor como nosso Pai, um Pai amado, amável. Como alguém que tem autoridade completa em suas mãos. É assim que temos que olhar para Deus. Às vezes nós nos angustiamos, às vezes nós ficamos assim, à flor da pele, achando que é o fim. Os apóstolos muitas vezes ficaram assim. Preocupados com amanhã, o que vamos comer, Senhor, o que nós vamos vestir, Senhor. As coisas estão difíceis. Aí o Senhor, na sua simplicidade, na sua grande sabedoria, com poucas palavras, silencia o coração humano. Jesus diz, olhem para os pássaros. Imagine os pardais voando nas árvores. E os apóstolos olham para os pardais e Jesus diz, eles não plantam, eles não colhem, mas todos os dias o nosso Pai Celeste os alimenta. Não falta comida para eles. Eles têm tudo. Olhem para os lírios do campo. Imaginem os apóstolos sentados e Jesus mostrando um belo campo, cheio de flores. Jesus diz, olhem para os lírios, observem. E se você pegar e olhar de perto, Jesus diz, eles não tecem, não sabem costurar, mas ninguém, nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu tão bem como eles. E aí então Jesus aplica e diz, quanto mais vós, que sois filhos do vosso Pai. Deus cuida mais de vós do que dos lírios e dos pardais do campo. Vós sois a imagem e a semelhança de Deus. Os pardais não, os lírios não. Deus cuida, irmãos, providencia
no seu poder tudo para nós. Às vezes não estamos felizes com a ação providencial de Deus, mas é porque nós somos pequenos demais para ver como Deus vê, para entender o que Deus entende. Mas é assim, irmãos. Os pensamentos, embora maléficos, Deus guia para o seu propósito bom e eterno. Como ele fez com a ideia de Caifás, que foi levada a cabo, e Jesus morreu, mas morreu para salvar o homem dos pecados e da miséria e do inferno. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor se compadeça de nós. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, grande, Senhor, são os teus mistérios. Nossa mente, ó Deus, é pequena demais para compreender o Senhor, um Deus infinito, eterno. Mas, ó Deus, a Tua palavra é suficiente para crermos. Embora muita coisa permaneça encoberta, Senhor, para nós, nós cremos porque está escrito na lei do Senhor. Meu Deus, conforta o coração da Tua igreja, Pai, na Tua providência. Nos faz descansar, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Nos faz, Senhor Deus, estar sempre prontos e preparados para dar glória ao Teu nome, Senhor, em toda ocasião, Pai. Obrigado, Senhor, pela reunião santa que houve essa noite, pela instrução, Senhor Deus, que o Teu Espírito trouxe ao nosso coração. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.